Eu não sinto vergonha nenhuma de ter revelado toda a minha história com vocês até aqui. Expor a minha nudez diante de todo aquele contexto caótico para mim foi muito libertador. Libertar a dor de viver uma vida inteira para negar a mim mesmo. Eu sabia que eu tinha que reconstruir a minha vida do zero. E, portanto, eu comecei por avaliar as minhas crenças e valores que eu tinha construído até ali e percebi que passar uma vida inteira alimentando sentimentos de culpa e de medo era viver para alimentar o meu próprio suicídio a cada dia. Eu não poderia mais viver naquele estado infernal. Então foi aí que eu cometi o meu maior ato de coragem: ter compaixão para comigo mesmo e recomeçar a minha história com a minha própria verdade e a minha autenticidade. Após passado todos aqueles piripaques no meio da rua e depois de escutar aquela música na minha própria cabeça, eu finalmente comecei a me sentir sendo conduzido no caminho de volta para minha casa. E logo que quando eu cheguei, eu me sentia lúcido e cheguei sem fazer alarde nenhum, quis me recolher logo dentro do meu quarto e fui me deitar. No que eu me deitei, meus pensamentos eles começaram a acelerar. Eu comecei a pensar sobre tudo aquilo que tinha acontecido e logo meu corpo começou a vibrar novamente e aquele piripaque ele começou a retornar. Aí eu, mano, o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Foi aí que eu tomei uma atitude inconsequente de chegar no quarto da minha irmã e pedir para ela um dos remédios que ela tomava para dormir. O nome do remédio é quetiapina. Eu, inocente, achei que aquele remédio me apagaria, mas pelo contrário. Eu sou um dos casos dali da bula de 0,001% de efeito rebote. Aquele remédio ele me despertou como nunca, começou a remexer com todos os conteúdos internos que eu tinha reprimido, e aí eu comecei a querer falar loucamente. E aí eu juntava alho com bugalho, eu comecei a pôr todos esses assuntos tudo junto no mesmo balaio, comecei a falar sobre situações de assédio de trabalho, bullying da escola, versículos bíblicos já decorados que eu associava e ia misturando tudo junto e claro que eu comecei a assustar a minha família, né, que estava começando a perceber que eu não estava no meu estado normal de consciência. E foi aí que eu comecei a ser contido, né? Fui direcionado para estar no quarto e ali minha família ficou sempre me velando, com textos na mão, fazendo oração. E aquela situação ela foi se estendendo noite adentro. Acabei que na madrugada inteira eu estive ali sendo velado pela minha família. Quando começou a amanhecer, eu já estava num estado de várias alucinações e foi aí que eu tinha a plena consciência de que aquele tinha sido o meu velório e aquele remédio ele tinha me feito desencarnar e eu estava crente que eu ia encontrar com a minha amiga. Eu tinha lembranças muito próximas do velório, né, que era onde eu tinha ido e estado recentemente. E eu achava que eu ia encontrar com essa minha amiga e foi aí que eu tomei a ação de fugir de casa. E quando eu tomei essa ação, eu saí em fuga mesmo. Eu tava bebendo água o tempo inteiro. Eu saí pra rua com esse copo na mão, a outra chave na mão também, saí descalço, saí bem louco. E aí eu cheguei na casa de uma amiga, essa minha amiga que tinha estado nesse enterro comigo. E essa amiga, ela estava se arrumando para ir para o trabalho, era bem cedo, estava amanhecendo, e óbvio que ela percebeu que eu não estava normal e ela não conseguia estar ali naquele momento comigo. Foi aí que ela foi para o trabalho e me deixou na casa da outra amiga minha. E lá naquela casa eu peguei e chamei, na casa da Yara, eu chamei ela, chamei e ninguém me respondeu. E naquele momento eu sentia que via estados de lucidez e de alucinações. E no outro momento eu já estava vagando no meio da rua, depois eu estava correndo numa estrada de terra atrás de casa. Daqui a pouco eu estava completamente nu, correndo pela BR. Foi nesse exato momento que eu, próximo da minha casa, fui contido por esses meus dois vizinhos, que logo me reconheceram e me conduziram. Quando cheguei em casa, óbvio que eu choquei muito minha família por chegar peladão. Minha família é bastante conservadora, católica, enfim. Sentei no colo da minha mãe, ali naquele sofá, enrolado numa toalha. Todos os meus familiares, a minha família ficou ali me velando com textos e bíblias na mão. E passou não sei quanto tempo até que, por milagre de Deus, a minha amiga, a Yara, ela chegou lá em casa.
A Yara era estudante de psicologia, então ela sabia como conduzir e abordar uma situação daquelas de surto que eu estava passando. Só que ao conversar com ela e tentar explicar e falar muitas coisas a respeito do que tinha passado, eu queria conversar e eu estava com esse ímpeto de conversar com ela, ainda que eu não, né, entendesse que eu não estava normal. Me escapuliu que eu tinha estado no dia anterior naquele centro espírita. E, mano, foi aí que o bagulho ficou louco. Entrou em ação o meu irmão, evangélico pentecostal. E foi aí que ele tomou a atitude de chamar o pastor dele. E lá chegou aquele pastor, todo empoderado, com aquela Bíblia na mão. E lá foi toda a minha família me conduzir de novo para aquele quarto. Aquele pastor forçadamente estava colocando a mão na minha cabeça e na minha testa. Eu penso que naquele momento ele estava se lembrando daquele versículo bíblico lá que Jesus expulsa lá o demônio lá do moço pelado endiabrado e lança aos porcos. E foi assim que eu me senti. Eu me senti sendo exorcizado ali, todo mundo com Bíblias e textos na mão. E a minha amiga queria intervir, queria me colocar para eu ser levado para um hospital psiquiátrico. Eu também já estava querendo era ir para aquele centro espírita, porque ali eu tinha sentido que eu tinha sido acolhido. Então foi um bagulho muito louco. Todo mundo estava muito louco. A minha amiga Yara, ela estava achando aquilo tudo uma grande palhaçada. E aí, finalmente, eles me levaram para o hospital psiquiátrico. Depois daquela consulta, me diagnosticaram com TOD, transtorno positivo defensor, que é um diagnóstico dado para crianças. Eu até hoje não entendo direito o que isso significa. Enfim, me deram um mata-leão, fui para casa e fiquei dormindo sem fim quase por uns 4 dias, sei lá. Depois de passado esses dias que eu fiquei completamente dopado, eu retornei e eu ainda continuava a tomar medicações ministradas pela minha mãe. Como não tinha mais nada a fazer, nenhuma busca externa, eu naquele momento não tinha acesso ao meu celular, ao meu notebook, e eu também sabia que toda aquela história estava rolando nas ruas e eu também não iria sair nas ruas. Foi aí que eu continuei aquelas práticas de respiração que eu havia sido ensinado lá naquele centro espírita, e automaticamente eu comecei a meditar. Naquele momento, eu não tinha qualquer motivação de falar com Deus em forma de orações e rezas prontas. Eu só sabia estar silenciado comigo mesmo. E foi aí que um grande momento de elucidações de todas as coisas começaram a acontecer. Nessas meditações, eu simplesmente fechava meus olhos, eu não tinha mesmo mais para onde eu ir. E todo esse grande quebra-cabeça de tudo aquilo que tinha acontecido, ele foi começando a ser esclarecido na minha própria mente. E aquilo começou a gerar também um pouco mais de paz interior para mim. E passado algum tempo, eu comecei a ter vários insights assim brilhantes, onde eu comecei a escrever, né, num caderno que eu ficava com ele. E numa dessas situações de meditação foi quando eu me visualizei entregando um currículo para um local específico que era um hotel. Passado por volta de quase 3 meses, na primeira oportunidade que eu consegui sair de casa sozinho, eu fui para esse hotel e deixei um único currículo. Nesse hotel eu consegui um emprego e eu me recoloquei de novo na área de trabalho para que eu pudesse retomar a minha vida, ainda que eu não estivesse tão 100%, mas pelo menos ali eu já começaria a recomeçar.